Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Cláudia Campos. Seja bem-vinda, Cláudia, aqui ao podcast. Olá, bom dia, obrigada. Ô, Cláudia, que satisfação. Não é a primeira vez, né? Mas a gente estava conversando aqui um pouco antes da gravação. Vamos repaginar isso aqui. Não vou ficar fazendo referência, né? A entrevista que a gente fez uns 7 anos atrás, né? Foi logo quando a gente começou com o podcast. Vamos contar essa história aí, as novidades, né? Ô, Cláudia, vou começar do começo, né? Você fala espanhol, né, Cláudia? Você é de Santa Bárbara do Oeste? Carinhosamente chamada por nós de Lisboa, né? Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. E na época não era o Mar de Cana ainda, né? Já era a região ali. Já era um polo canavieiro muito forte, acho que pode dizer que sempre, né? Sempre foi muito forte lá na produção de cana, ainda até hoje, algumas mudanças ocorreram, mas é famosa por isso, sim, a região, né? Ô, Cláudia, e como que você foi direcionando, assim, pensando lá atrás, você vê influências, né, dessa sua infância no interior, em como que isso veio trazer você a se interessar por questões ambientais, vocês acampava, não é tão comum ali, né? Talvez, dependendo do perfil da família ou alguma coisa assim, pode ter, né, uma influência nesse sentido de mais contato com a natureza, se você pensar em acampamentos ou atividades nesse sentido. Mas, na realidade, eu tive uma infância normal, muito simples, cidade do interior, pequena, né, uma cidade pequena, mas eu me lembre, quando eu era criança mesmo, gostava de brincar na rua, mas a gente não tinha o contato direto com, seja com uma zona rural, já de pequeno. No entanto, meu pai nasceu num sítio. Então, meu avô tinha um sítio que ficou abandonado por um tempo, e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, por aí, meu pai e meus tios, eles retomaram a recuperação do sítio. Aí a coisa aflorou, a coisa veio, acho que com tudo. Acho que começou por aí, o meu olhar. Eu acho que essas coisas a gente traz por dentro e, de alguma forma, já vem conosco, né? A sensibilidade, seja para qualquer área, seja artística, seja natureza. Acho que, de alguma forma, trazemos essa carga, né, no nosso perfil. E eu adorava. Então, na fase que acho que molda um pouquinho o começo da nossa definição para onde eu vou, né, quando eu crescer, eu tive essa influência da transformação da recuperação daquele sítio, que no entorno era cana, mas ainda tinha um pouco da Mata Atlântica, lugares, que a gente chamava de barroca, né? Barroca? Barroca. O que que é barroca? Barroca, nem sei, hoje em dia a gente nem ouve mais essa palavra, mas barroca é aquele lugar, um vale, digamos assim, pequeno, um fundo, da topografia, que tem um acúmulo de vegetação, ou às vezes uma nascente, e lá nesse sítio tinha essa nascente, esse lugar, essa barroca. Lá em Minas a gente chamava de E, grota. pronto. A gente andava lá, descalço, no meio do mato, atravessando teia de aranha e brincando lá. E aí não teve jeito. Então a coisa veio da paixão pela natureza, né? Até identificar o que era aquilo lá. Então, conforme a escolaridade foi passando, fui tentando descobrir o que eu queria. Eu gostava muito de animais. Quando eu fui entender que existiam profissões, e naquela época não tinha o que tem hoje, que é aquele teste, né, vocacional que às vezes você faz. Uhum. Eu imaginava que cuidar de animal era ser veterinário, por exemplo, mas eu não suportava ver um animal machucado, né? Já chorava e tudo mais, então já vi que não era por aí, né? Uhum. Depois eu fui entender o que era biologia e foi caminhando para ser bióloga. Nessa época a veterinária era muito mais para produção, assim, né? A gente dava resto de comida para Exato. cachorro, não dava ração.
Exato, exato. Tanto no sítio era o resto de É. comida, o famoso angu, mas era por aí mesmo. Por isso que acho que o sítio influenciava, né? Porque tinha os animais domésticos, então eu adorava ver meu avô, meu pai mexendo lá nos animais, mas depois fui entender e também não tinha tantas clínicas veterinárias, essas coisas todas, era bem como você falou, voltado para a zootecnia mesmo, né? E mesmo a biologia, ali no meu meio, não era tão comum, nem tinha faculdade federal. Então foi fácil pra você, assim, nesse momento, a partir dessas experiências no sítio e tal? Foi uma coisa que você buscou ativamente ou foi oportunidade, assim, você resolveu fazer ciências biológicas? Quando eu me dei conta do que era, o alvo foi direcionado mesmo. Eu queria fazer ciências biológicas. E não foi fácil entrar e manter a faculdade, mestrado, doutorado e tudo mais. Foi uma longa jornada, interrompida por 4 anos na graduação, mas foi conquistada. Então, na época, eu não conseguia entrar na Universidade Federal, porque na época não tinha na região, era só de Campinas para fora, né, para as outras cidades. Mas eu sempre trabalhei também na minha vida, né, então quando eu entrei, eu estudava à noite, e assim fui galgando, né, fui transformando e construindo a minha profissão, né, de total coração. Você continuou morando em Santa Bárbara e ia pra Piracicaba ou você ficou um tempo em Piracicaba? Durante a graduação, eu continuei trabalhando e morando em Santa Bárbara. Quando entrei no mestrado, eu me mudei para Piracicaba, porque daí já tinha na Exalc, a famosa Exalc, né, que é a Universidade de Agronomia, eles já tinham um laboratório muito forte de conservação da biodiversidade voltado para isso, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para lá fazer o mestrado. Lógico que até que eu entendesse aonde eu poderia conquistar isso, foram vários encontros com os nossos famosos biólogos ou profissionais da conservação, desde dali, digamos, de alguns de Campinas até a USP de São Paulo, né? O MESUSP, o famoso Mário, que era curador do Museu da Professor Mário USP. De Vivo, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Então, porque a minha graduação, ela não era, a biologia da conservação, ela não era uma coisa muito clara, né? Tanto que eu fui ver o que era artigo mais para o final da graduação. Então, até entender qual que era o caminho, demorou um pouquinho, mas depois que eu identifiquei, aí a proposta era pisar firme e ir até o fim, né? Uhum. E assim foi. Mas ali na graduação você fez estágio, você teve bolsa, você trabalhava, como é que foi isso? Então, eu trabalhava durante o dia. Fazia o quê? Como a graduação era à noite, eu não tinha essa história de estágio, não. Eu era secretária, Olha aí. secretária de uma empresa de terraplanagem, olha só, né? De obras, né? No último ano da graduação, eu dei um passo que acho que foi super importante, assim. Aí eu fui estagiar na Exalc, no laboratório de zoologia, mas com os bichinhos bem pequenos, que são os ácaros, né? No setor de acarologia. Mas é incrível como a nossa vida nos dá lições, assim, né? Eu, na época, eu já me identificava com o grupo dos mamíferos, eu queria seguir essa linha, mas eu sabia que eu precisava entender o que é o ramo, né? A ação na biologia da conservação. E entrar de alguma forma nesse mundo da ciência. Então, eu comecei com os bichinhos bem pequenos. E foi fantástico. Os meus orientadores, aliás, eu devo muito a eles. Eles me ensinaram, assim, desde comportamento, desde interpretação de artigos, porque a gente trabalhava com artigos do mundo todo, né? E eles são feras nessa área, são reconhecidíssimos. Eu devo muito ao professor Gilberto. Então, uma jornada que me moldou um tanto nessa área, na base, né, da ciência. Então, isso, depois, sim, quando eu terminei, aí eu entrei no mestrado na área da biologia da conservação. Mas é fascinante, né? Eu gosto muito da questão evolutiva e tal. Até a gente estava conversando aqui outro dia sobre raiva e como que é fascinante, assim, embora seja algo terrível, né? Mas eu vi um vídeo uma vez, eu acho que era até um vídeo da Baia, se eu não me engano.
explicando as estratégias de fixação do carrapato, porque eu acho que o produto lá que eles estavam vendendo tinha alguma relação em inibir. O bicho tem uma serrilha que vai penetrando, aí se fixa, ele solta um produto um químico que tem uma mistura de anestésico com anticoagulante, aí tem um negócio Isso. que cimenta em volta, que ele fica preso. É fascinante, assim. Ficção científica quase, assim, porque é de tão elaborado, né? Muito bacana. É igual o anzol, né? Ele entra fácil, no entanto, para sair faz estrago. Enquanto lá no laboratório de acarologia, com esses professores, eles trabalhavam com os bonzinhos, digamos assim, voltados para o benefício da agricultura. Então, eles eram reconhecidos no mundo todo pelo trabalho que faziam, mas tinha trabalhos com os carrapatos, né, os mites, né, e é bem por aí mesmo, os carrapatos e alguns outros, são os artifícios da natureza, né, para poder entrar na nossa pele ou na presa, digamos assim, na que alimenta, naquela fonte de alimento, de uma forma fácil, mas para sair, sai fazendo estrago, né, como uma fisga mesmo, o anzol. Quando você tira, ele dá aquele estrago e reação toda, né? E realmente é fascinante. A carologia está em nós, onde quer que a gente esteja o tempo todo. Quando você olha no microscópio, é assustador, né? Parece aquela coisa de se eles fossem gigantes ou um É. pouquinho maiores, a gente não estaria vivo. E é interessante que a galera que trabalha com esses, assim, invertebrados, com animais que não têm um pelo tão grande, eu acho que ele é muito mais pro lado da ciência, vamos dizer, porque é uma pesquisa muito mais pura, vamos dizer, do que, tipo, você não tem uma ONG que faz educação ambiental sobre os carrapatos. Então, assim, é pesquisa mesmo, né? É muito mais science-based, vamos dizer. Então, acho que é uma boa porta de entrada para o mundo acadêmico, para o mundo da ciência, né? Porque É, a moeda é publicação, né? Essa linha bem acadêmica mesmo, porque é o único lugar onde, ou em empresas, né? O que não é muito incentivado aqui no caso do Brasil, mas uhum. para você desenvolver materiais, desenvolver produtos ao redor disso, então é muito interessante como porta de entrada para quem está começando na ciência, né? Exato. Para você ter uma ideia, assim, os dois foram 3 anos, praticamente, de estágio porque foi o último ano da graduação e depois mais quase 2 anos seguidos, né, depois da graduação. Esse estágio me deu maior diferença, uma base extremamente importante para a fase seguinte no mestrado, porque eu aprendi o que fazer em laboratório, como utilizar os equipamentos, até como se deve sentar ficar na postura, na cadeira, ao usar um microscópio, para você não se arrebentar depois, durante esse estágio. E foi a minha primeira publicação, assim, nem sabia direito, depois eu fiquei super orgulhosa e honrada, na realidade, de citar meu nome num livro, com 2 grandes especialistas em acarologia reconhecidos mundialmente. Mas a bagagem que eu levei depois disso, ela é incalculável o valor. Todo mundo falava, mas você vai trabalhar com água, não sei o que você gosta dos mamíferos, né? Não tem problema. A gente precisa avaliar um pouco as nossas oportunidades e construindo a nossa base. Sem a base, se você quiser atropelar as coisas, não vai dar certo. Tem que ter paciência, com calma, buscar as orientações, conversar com as pessoas. Isso faz bastante diferença e abraçar fortemente as oportunidades. Assim. Hoje o mundo está muito mudado. Naquela época a gente só conversava por e-mail. Imagina que tinha o WhatsApp, eu pedi um artigo científico para um cientista lá do Japão, por exemplo. Era tudo por e-mail. Eu esperava vir pelo correio as cópias, os artigos dele. O livro que rendeu 500 páginas deu um trabalhinho aí, mas é muito orgulho que ele foi construído. Eu sou da época da Separata ainda. Separatas, exatamente. Separata, né? Você Separatas. publicava um artigo, uma coisa, você ganhava, sei lá, 5 cópias 5, impressas da 10. revista. Valiosíssimas, valiosíssimas. E eu lembro, minha primeira publicação foi uma notinha, na verdade, numa revista, nem grandes coisas. Mas eu recebi uma carta, padrão assim a carta, né? Você via que foi
colado, assim, o título do artigo e o texto atrás era igual, pedindo uma separata, que eu enviasse pelo correio uma separata para eles colocar na biblioteca. Exato, gente. Nós somos da época da biblioteca, né, de ficar mergulhado nos livros, buscar essas separatas. Os nossos queridos biólogos de hoje, então, nossa, separata, que isso, né? Mas tem umas que são as raridades, é como se fosse um anima, falando hoje, né? Um anima original que é único no mundo, que são valiosíssimas. Então, tem algumas que são preciosidades mesmo. Documentos muito importantes, muito valiosos. Interessante. E você foi direto pro mestrado, Cláudia? Você deu um tempo? O tempo foi só. É porque quando eu fiz o estágio, o objetivo era fazer uma. Esse meu orientador, esse meu professor, ele tinha um livro já de uma família de ácaros, escrito em 85, 1985, e ele precisava fazer uma atualização da família. O primeiro livro tinha 500 espécies, terminou com um livro que tinha com 2.000 espécies descritas no mundo todo. Então, no meu estágio, que era um ano, ele não foi suficiente para a gente terminar, né? Então, ele me convidou para continuar. Quando eu terminei a graduação, o estágio que era do estágio de graduação passou para um estágio júnior, né? Científico, como se fosse uma cientista júnior. Então, eu ainda fiquei mais um ano e meio para poder ajudar no término desse livro. E aí, depois, eu fui para o mestrado. Senão, não desliguei, Você né? tinha bolsa. No estágio, sim. No mestrado, não. Nunca consegui Uhum. bolsa no mestrado. É. Mas no estágio, por exemplo, o quanto isso era equivalente ao que você ganhava como secretária, por exemplo? Menos, menos. Vamos supor, Menos. eu ganhava, sei lá, na época, parece pouquinho, né? Falando agora. Eu vou dar só uma referência do valor de hoje, sei lá, R$ 600 na época, e por estágio eu ganhava R$ 150. Mas foi uma decisão importante, Nossa. assim, na época eu conversei com os meus Uhum. pais, eu sempre fui de família simples, a gente não tinha recurso financeiro fácil de sobra. Então eu fiz esse estágio, ganhando só um pouquinho, e vendia brigadeiro, pão de mel, pão, aquela coisinha que a gente faz de Você fazia? Você mesmo complemento. fazia? Minha mãe e meu pai faziam, eu ajudava quando chegava da faculdade às 11 da noite, então, de noite ajudava a fazer. Não, depois, no dia seguinte, ia vender enquanto fazia o estágio. Isso, e foi assim no mestrado Olha também. aí. A minha bolsa de iniciação científica era equivalente ao salário que eu ganhava. Era um salário mínimo, que era R$ 240, né? Então, depois do duzentos e estágio, quarenta e um reais. pronto. Depois que eu terminei a graduação, como era cientista júnior, né? Melhorou um pouquinho, mas, sei lá, para 250, R$ 300. Aí dava, mas não era tranquilo, totalmente, né? Algumas coisas, alguns apertos eu fui revelar para minha família só anos depois. Faz parte Mas faz do parte nosso dessa crescimento. construção, né? Eu acho Faz parte. interessante. Eu acho que assim, igual eu tô falando, eu trabalhava numa oficina, eu recebia um salário mínimo. A quanto que tá a bolsa de iniciação científica hoje? Olha aí, bolsa de iniciação científica. Valor atual da bolsa do CNPq, Meio salário. meio salário, exato. É. E o mestrado, como é que você encarou sem bolsa? Então, né, entre vendas de tortas e os doces, enfim, as coisas que meus pais faziam, fui encarando, fui levando. E às vezes o meu almoço era chá com bolacha salgada. Isso que eu fui revelar depois, né? O bom da Exalc é que lá eu acho que talvez ainda não tem isso, né? Teve altos e baixos, mas eles tinham um refeitório do almoço a gente pagava 50 centavos, R$ 1. Então, dava para ir levando, Aham. enquanto as coisas rolavam, né? As disciplinas e tudo mais. E aí foram outras oportunidades, porque daí você vai tendo amizades, amigos, os colegas da pós-graduação que fazem outras pesquisas, daí você vai ajudando os colegas que não têm dinheiro para pagar estagiários, né? A gente faz essas trocas, aí a gente aprende com eles também. Meus queridos amigos, seu Pedro,
Gerhard Castelar, e assim, outros que foram aparecendo, né, nessa convivência. E oportunidades assim que aparecem até hoje, como quando o laboratório pôde dar oportunidade para estagiários, eu tive alguns estagiários no meu mestrado, e uma delas em especial, você até conhece, a Carolina Esteves, super amiga até hoje, que se tornou uma bióloga fantástica, uma pesquisadora fantástica, que caminha comigo até hoje aqui no Nordeste. E acabei não te respondendo se eu ainda estou lá em Santa Bárbara, né? Mas por falar nisso, estou bem longe, às 2.600 km do interior de São Paulo. Tanto que essa puxadinha do R é influência de onde eu estou hoje, né? Estou no interior de Pernambuco, eu moro em Petrolina e trabalho no norte da Bahia. Aí é a segunda história, né? Já depois, quando começou lá no doutorado. Você começou a trabalhar com mamíferos, né? Isso. No mestrado, eu sempre tive uma paixão muito grande por onça parda, e a minha proposta era, no mestrado, fazer uma pesquisa com onça parda no interior, nas áreas de floresta, né, no interior de São Paulo, mas eu não consegui bolsa. Aí, eu já estava no mestrado, o projeto não foi aprovado para bolsa, e a gente tinha que usar outra estratégia, né? Ou eu desistia, ou eu dava pesquisa. E a pesquisa, aí nós decidimos mudar. Foi ótimo. Apesar de ter deixado a onça parda de lá, mas foi a primeira pesquisa no Brasil com o estudo da predação de animais silvestres por cães e gatos domésticos. E foi fantástico. Depois virou um negócio super hipster, né? Assim, hipster Exato, no sentido de super relevante exato. e na crista da onda, com um monte de gente querendo estudar e tal. Até hoje. Até hoje. Né? E foi fantástico, assim, foi um mergulho. Eu saí um pouquinho daquela caixinha de visualizar apenas os animais silvestres, né? Aquela Oba, National Geographic, né? Aqueles documentários dos leões e tudo mais, a caixinha dos danadinhos carnívoros domésticos. Fantástico, um aprendizado assim fantástico, que me deu uma base super segura, até que eu posso dizer sem dúvida, para estar onde eu estou. Então, é bem legal. Ah, é interessante, sim, porque até no meu doutorado eu estava analisando questões relacionadas a mesopredadores em fragmentos de Uhum. Mata Atlântica. E eu não excluí. Eu coloquei o cachorro como mesopredador. E Ele tá ali no sistema. Tem como você excluir, gente, porque. Ah, mas é animal doméstico. Sim, mas ele tem um papel ecológico enorme no sistema, não tem como eu ignorar isso só porque ele não é silvestre. Sabe, como que eu vou ignorar? Ele atua como um mesopredador. com Não tem certeza. como. Ele disputa com os mesmos predadores silvestres, assim, com a vida silvestre. Ele disputa, ele é um predador de animais silvestres, ele compete com outros Altamente carnívoros eficiente, né? extremamente. E são danados, independente de estarem assoajados ou não, de voltar para casa à noite ou não, né? E, aliás, exatamente isso que me fascinou. Porque quando eu estava no mestrado, eu fui buscando na literatura o que tinha, não tinha nada no Brasil ainda. E eu me lembro que eu li um livro, que depois eu tive a oportunidade de ir fazer um estágio na Itália com esse professor. Eu li um livro que ele fez telemetria com bandos acelvajados de cães. Lógico que a descrição, o livro, o jeito como que ele foi escrito, assim, é fascinante. Então, aquilo me deixou doida para entender tudo. E realmente, a gente não pode descartar a influência dos cães e gatos mesmo, na questão da ecologia, né, da predação ou da ação de carnívoros em muitos lugares que eles existem. É muito interessante. E você tava na crista da onda, então, porque você começou a olhar isso, igual você falou, esse foi o primeiro trabalho no Brasil abordando esse tema, né? Exato, graças ao meu orientador, né, na época que ele tinha uma visão da biologia da conservação fantástica, e foi ele que me apresentou ao famoso, não sei o quanto os biólogos de hoje que gostam, né, dos carnívoros, sabem ou conhecem o Serengeti Lion, né, o livro,
Josh E Chala. Schaller, né? Então, o Luciano Verdade, que foi meu orientador, ele falou assim, Cláudia, que tal você fazer essa pesquisa? Aí os cães e gatos, ai, caramba, saí de onça parda, mas isso totalmente foi uma bagagem realmente que fez um diferencial. Às vezes a gente pensa que parece que está perdido aquele plano que você tinha e foi mudado, mas não, não, às vezes são mudanças necessárias nas nossas vidas. E no final, Cláudio, assim, como que foi para escrever e tal? Foi tranquilo? Porque eu emagreci 4 quilos vivendo à base de pão de queijo e café em Belo Horizonte. Um grande abraço aí pro meu orientador, Adriano Chiarello. Mas eu também não tinha bolsa. O Adriano até tentou ajudar, mas É, puta merda, foi foda. exato, 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 na linha dos meus 55 quilos na época, né? E para entender, para escrever, mas eu acho que, Fernanda, assim, talvez como você, imagino que sim, a construção da rede de contatos, de colegas, de amigos que a gente faz ao longo da pós-graduação é extremamente importante. Na nossa época não tinha o que diz hoje de burnout, então a gente ficava sobrecarregado, abaixava a cabeça, às vezes chorava, sei lá, às Trabalhava vezes mais, né? falava e continuava, não tinha parada. Eu, pelo menos, não tinha essa história, não tinha como. Psicólogo, para mim, era uma coisa de outro mundo, né? Não existia isso. A gente enfrentava e tocava, tinha que terminar. E assim foi, fui, fiz. Então, a minha rede de contatos me ajudou bastante. Claro, o orientador que a gente apresentava a versão, ele envolvia umas 15 vezes. E a leitura, né, dos outros profissionais, mas aí eu consegui escrever. Logo depois saiu um artigo também de Brasília, com cães e gatos, então foi quase concomitante, assim, mas lá era uma abordagem um pouquinho diferente também. Mas foi uma jornada interessante, e aí a gente conseguiu escrever, e até hoje eu vejo esse artigo ser referenciado, então é gostoso, né, ver isso, né? É um artigo antigo já, mas ele ainda é referenciado em alguns trabalhos. Inclusive, o trabalho clássico, né, o livro-texto de Biologia da Conservação, que um dos autores é o Solé, né, Isso. ele também é autor daquele trabalho clássico de experiência com ninhos artificiais, que avaliou o Mesopredator Release. Isso é fantástico. É, É, muito legal. Ô, Cláudia, e aí como que você vai pro doutorado? Você foi emendando, né? Tudo na mesma sim, universidade. na mesma universidade. Dizem que não é bom, Aham. mas não escapei. Terminando o mestrado, já estava dentro do doutorado, por causa de trabalho que estava sendo feito pelo laboratório, nas regiões de silvicultura. Aí eu saí do mestrado e fui para o doutorado para fazer o estudo das comunidades, da comunidade de mamíferos. Quase não consegui terminar exatamente, que a bolsa não foi até o fim, e foi aí que veio a ponte para cá, para o Nordeste. Pro Porque a sertão. experiência do sertão, sertão bravo, o trabalho que eu fiz ao longo do tempo e a busca que se manteve enraizada, essa busca de trabalhar com os grandes predadores, e aí eu conhecer o Instituto Procarnívoros e ter aqueles ídolos lá em cima, né? Aquelas pessoas que a gente vê, nossa, fulano de tal, opa, Aham. vamos pedir um autógrafo. Isso me manteve esforço de não perder a esperança de trabalhar com os grandes predadores, os grandes felinos, né? E eu fui trabalhando no doutorado, a experiência que eu tive no mestrado, a oportunidade que eu tive com os cães e gatos domésticos fizeram a diferença no mestrado. E depois, no mestrado, que eu tive o primeiro contato com as armadilhas fotográficas, que não eram tão usadas ainda, né, como são hoje, aí também fez a diferença no doutorado e fez total diferença para eu vir para cá, passando numa seleção. Na época era do IBAMA, né? O Centro de Pesquisa e Conservação dos Carnívoros Silvestres, que é o SENAP, que existe até hoje, mas agora o ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Mas como que foi essa ponte para você ir pro Nordeste? Durante o doutorado, eu estava no último ano já,
entrando no último ano do doutorado, quase desistindo, porque estava difícil manter, já não dava mais para manter com chazinho e bolacha, né? Porque não tinha mais bolsa. E surgiu um edital, uma chamada do IBAMA, do Senap, para especialistas em mamíferos, que eles precisavam fazer um levantamento da fauna e flora na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, a demanda do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, a Senap, na época, foi responsável pelo grupo dos mamíferos e lançou essa chamada. Aí, apesar de eu imaginar na época que eu não tinha ainda um currículo tão forte, pensando nas pessoas que eu visualizava que já tinham muito mais experiências com fauna silvestre do que eu me inscrevi. E, para minha surpresa, assim, no começo do ano de 2005, eu fui chamada, assim, para entrevista, né? E, na época, foi uma surpresa. A entrevista era primeiramente por telefone, né? O que fez a diferença para mim, para os outros candidatos, é que eu tinha a experiência com a armazenamento fotográfico. Então, na seleção, eu passei e o sonho de trabalhar, né, com carnívoros se concretizou. Estava começando a se concretizar, na realidade. Era centro de pesquisa de carnívoros, né? Quem que E te um entrevistou? levantamento. Então, na época foi o Ronaldo Ah, Morato, sim. Grande abraço a aí, Rose, Morato. isso, a Rose Morato, e Rogério. Também que hoje super conhecidos, né, todos do Senap. O Ronaldo não está mais no Senap, mas foram eles que me entrevistaram, meu com o coração na boca, né, porque quando a gente conhece a fama das pessoas, né, está super Uhum. nervosa, assim, mas aí até a entrevista pessoal mesmo, presencial, né, em Atibaia. Mas junto comigo passaram meus queridos amigos hoje, até hoje, ficaram selecionados também Frederico Lenz, né? Super profissionais hoje da conservação, fantásticos, a Carolina Scheider. E aí que eu entrei, né, realmente nessa linha Eu acho que só para e fui. contextualizar, ô, Cláudia, tem uma armadilha fotográfica no projeto. Era o equivalente a ter uma Land Rover hoje em dia, sabe? Era um negócio muito. Tipo, era 3, 4 projetos no Brasil que mexia com rádio colar e armadilha fotográfica. Era um negócio muito inacessível e todo mundo usava uma Kentracker, que era tipo um Jeep Willys que você podia jogar na parede, assim, não acontecia nada com ela. De filme, né, Cláudia? Filme de 36 poses. Você tinha que ir para campo a cada 2 semanas para trocar o filme, porque senão o filme acabava. E ainda No- quem no- tinha quem tracker era realmente uma Land Rover. Quando eu comecei, já tinha as câmeras da Tigrinhos. E Era um Tupperware na época, né? Era tipo um Tupperware essa foi. com uma câmera dentro. Tupperware. Exato. Você Então, melhorou você tinha que muito, mas, porra, no início, bicho, era o que tinha, né? não, mas você carregava, assim, o quê? 4 câmeras na mochila, uma mochilinha, né, na mochila de 40 litros. A câmera, a corrente, o cadeado e as 4 pilhas grandes. Nem sei se a criançada de hoje conhece pilha grande, né? As 4 Pilha é pilhas grande, grandes. é. Pilha grande, lembra? Pilha, é D, né? É D, a C é a média, né? B. Filha dele. Então era uma coisa, você ter 10 câmeras era uau, E eram as correntes de porteira, né? Tanto que é o medo corrente de de que porteira. tinha de roubar. Exatamente. E bem por aí mesmo, a cada 15 dias a gente ia para campo, trocar o filme 35. Era a preciosidade, pelo amor de Deus, queimar aquele filme, né? Literalmente a expressão queimar o filme. Era o fim do mundo, porque perdia todo o trabalho, e aí mandava revelar aquela expectativa toda, né? Da revelação, né? Uma super qualidade de foto. Hoje você põe 20 Mas uma câmeras. coisa não resolveram assim, ó. Você tem as câmeras hoje maravilhosas que grava vídeo em 4K e tal, não sei o que, mas esse raio desse flash infravermelho ele não presta, cara. As câmeras antigas, cara, com flash branco, aquela foto chapada do bicho colorido à noite, aí era bonito, né? Lindíssima. A É. qualidade fantástica. Pode falar o que quiser, mas o filme 35 é o filme, né? Tenho ainda os rolinhos.
Que era basicamente uma câmera. Às vezes a câmera era soldada ali no disparador, né? Com Isso. sensor de Isso, movimento. tinha a câmerazinha, que era literalmente praticamente simples, né? E depois vieram as câmeras digitais, que ainda eram colocadas dentro daquela caixinha, aquela caixa lá de sapato, e ainda a gente tinha que carregar todas o parafernália, e ainda acrescentou a barra de ferro. Não sei se você teve aquelas câmeras com barra de ferro, de Ah, de quase 1 ferro. quilo, uma barra de ferro que colocava vestia assim a armadilha, depois você passava a corrente e prendia aqui. Então, Eu mais nunca usei esse, simplesinho. não. Você estava mais à frente. Eu tinha uma chapona que encaixava assim, né? Naquele track. Isso, isso. Legal, Claudio. Então, e aí isso fez toda a diferença para essa Isso. seleção. E aí, como que foi? Você veio para Atibaia e conversou com o pessoal? Eu me mudei para Atibaia para fazer esse trabalho do levantamento da Bacia do Rio São Francisco. Para quem não conhece, ela começa a Parque Nacional da Serra da Canastra, né? O Rio São Francisco, e vai até o litoral de Sergipe e Alagoas. Então, tem uma imensidão para ser amostrada, né? Então, as amostras, elas foram feitas nas áreas prioritárias para conservação, nem tinham tantas unidades de conservação na época. Então, foi até uma oportunidade para eu ir para lugares que eu nunca tinha ido, e terminamos esse trabalho, e durante esse trabalho, mas quando eu entrei no Senap, ele já tinha tido um início, teve um registro que indicava a presença de onça-pintada no norte da Bahia, o que oficialmente nunca tinha sido registrado. Todo mundo Foi trucava, né? todo mundo trucava. Aí que acendeu a cosquinha, né? Aquela ansiedade do Senap para descobrir se realmente tinha onça pintada. Depois de terminar o trabalho da bacia, que rendeu um livro que nem é muito fácil de encontrar hoje em dia, né? O O que Senap é o recebeu um livro? projeto de é, diagnóstico da biodiversidade da bacia do Rio São Francisco, pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho PDF, mas não é fácil encontrar. Eu tenho impresso, nós temos impresso, né? Temos o PDF. Se encontrar, talvez encontre na internet, né? Tem umas É. informações básicas que ele pode direcionar algumas coisas para quem trabalha nessa área. Olha aí. E, E aí você percorreu as áreas prioritárias ao longo do Rio São Francisco? Durante quanto tempo isso, Cláudio? Quando eu entrei, eles já tinham feito o extremo sul da bacia e o extremo norte, né? O começo, a nascente e a foz. Então, eu fui para o meio. Então, eu fui em alguns levantamentos do norte da Bahia até mais ou menos Brasília, tá? Eu fiz esse meio da bacia, mas eles já estavam com essa informação da possibilidade da presença da nossa pintada no norte da Bahia, né, na região hoje bem conhecida, do Boqueirão da Onça. E como é que isso era uma. Você já conhecia? Foi É, tudo novidade? totalmente, principalmente Nordeste. Nunca tinha ido para o Nordeste. Quando terminou o trabalho do livro, o Senap quis manter o projeto, e refinar o projeto para entender, né, a presença da onça pintada nessa região. E aí eu permaneci nesse trabalho. Vocês Foi o acharam ela pioneiro. durante o trabalho? Sim, sim. Aí, em 2007, nós tiramos a primeira foto oficial mesmo da onça pintada na região do Boqueirão da Onça. E Olha aí aí. foi. Aí comprovado, né? Aí foi mergulhado e era tudo muito novo na região. Essa história de pesquisa era novo para as pessoas. Como que foi a sua primeira expedição lá no Boqueirão, Cláudia? Você chegou lá, você tinha uns mapas. Porque não tinha esse negócio de Google Earth, não tinha. Você Né? ia meio. Tinha uns mapas topográficos e ia perguntando, né? Estrada não mapeada. Para você ter uma ideia, na região, a gente pode dizer que só tinha 2 estradas trafegadas. E, para quem não conhece, a região tem quase 900 mil hectares. O complexo de serras que formam essa região, que hoje está mais conhecida como Boqueirão da Onça, né? Só tinha 2 estradas, então a gente tinha que fazer tudo, a maioria dos deslocamentos a pé. Eu digo 2 estradas que cruzassem de uma forma mais distante, né? Tinham estradinhas que levavam até as comunidades, mas quando a gente queria entrar no profundo da Caatinga,
Tem que ser pé no chão. E nós fomos assim mesmo, sem conhecer. Eu baixei o mapa topográfico, aquele do exército, né, na época. Eu ia com aquele mapa e 1978, né? isso, é aquele ainda. Teve até algumas atualizações, mas enfim, na época eu imprimi, eu ia com o mapa na mão, então nós íamos construindo os caminhos. Foi uma pesquisa pioneira mesmo, para entender o que existia, o que estava onde. Não se tinha nada de informação da biodiversidade. No máximo, por causa de quem olhou um pouco mais cientificamente para a região, no máximo um pouquinho de informações sobre répteis. Foi aí que começou a indicação para a transformação da região em parque nacional. E assim foi. Então, foi um desbravamento mesmo na região. Então, eu morava em Atibaia, aí ia eu e o motorista do Ibama, nós íamos para a região, ficávamos um mês em campo e voltávamos. Tipo, Um fazíamos mês. isso um mês. Um mês. Fazíamos isso a cada praticamente 3, 4 meses. E assim foi durante 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos. E em 2008 eu mudei para cá. Não para Juazeiro, que fica na Bahia, mas por uma questão estrutural, assim, mudei para Petrolina para poder ficar mais perto. Eu vou te espremer mais, Cláudia, porque assim, como as coisas parecem que viram terça-feira qualquer para as pessoas, mas eu tive a oportunidade de acompanhar, né, um trabalho de campo com vocês. Algumas questões chamam muita atenção. Primeiro, da relação que foi construída com as comunidades, né, porque basicamente não tem alojamento, não tem nada, não tem. Ou você fica em barraca ou você fica na casa de alguém. Pra galera que tá assistindo aí, casa de chão batido, tá, gente? O que é casa de chão batido? Não tem piso. O chão, ele é compactado até ele ficar bem sólido e as coisas são construídas ali. Então, assim, não tem cimento, né? A água é restrita, né? Assim, água potável de qualidade. E uma coisa que sempre isso me chamou muita atenção quando a gente foi, Cláudia, que as pessoas reservavam a melhor água pra gente, né? Aquilo ali eu ficava assim, nossa, cara, não. Porque é estranho falar isso, né? Assim, mas, cara, tipo, eles separavam a melhor água pra gente poder tomar banho. Banho de canequinha, né? Não tô falando de Sim, chuveiro, não. Condições bastante muito humildes, né? Bastante adversas, características do Brasil profundo. Basicamente é uma dieta à base de bode, coma bode e feijão de corda, mas o pessoal de uma resiliência muito grande. E outra coisa que me chamava a atenção quando a gente estava, né, andando era o silêncio. Um silêncio absurdo, assim, que o sertão tem, que é difícil de explicar, é como se você estivesse andando em Marte, assim, é super árido, né? Você não ouve nada, igual você anda na mata, você ouve inseto pra caramba, uma ave ou outra, dependendo do horário, mais ou menos, mas era um silêncio, assim, e te coloca numa introspecção muito grande, né? E aí eu queria te pedir, nos coloque dentro da sua cabeça, né, numa caminhada de 3 quilômetros para colocar uma armadilha fotográfica no meio do sertão, que você não vai batendo papo o dia inteiro, né? São missões, né? Você imagina aí, depois da primeira semana, tá todo mundo cansado. E outra coisa, né? Quando acabou, acho que a gente foi 15 dias com vocês. Quando eu sentei no vaso sanitário, eu falei, gente, isso é a coisa mais maravilhosa da civilização. O vaso sanitário é uma coisa incrível e maravilhosa, velho. Se você passar 15 dias fazendo cocô no mato, é, enterrando, você sentar num vaso sanitário, aí que você senta ali, naquele trono maravilhoso de porcelana, você faz o que tem que fazer, exato, você dá descarga, aí está tudo limpo, exato. assim, que coisa maravilhosa, sabe? Então acho que quando a gente não tem esse conforto, então assim, quando se fala de 30 dias de campo, não é 30 dias de campo dormindo em hotel, né, num trabalho de consultoria, basicamente, ou que o que você não levou, você não tem, né? Uhum, Basicamente, se você não tá no carro, meu uhum. querido, não tem. Interrompendo aqui rapidinho o episódio, aproveita aí e já se inscreve aqui no canal,
ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com quem achar relevante. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e o nosso trabalho a chegar a mais gente. Se você tiver alguma consideração, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários, mas sempre lembrando as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E não se esqueça de seguir o Desabraçando Árvores nas redes sociais, é só procurar por @desabrace, e também temos lá um canal no Telegram para quem quiser acompanhar as atualizações. Esse episódio está disponível em vídeo no YouTube e no Spotify, mas você também pode ouvir apenas o áudio deste e de todos os outros episódios do Desabraçando Árvores em praticamente todas as plataformas de podcast. Nós somos um projeto independente. Se você acredita no nosso trabalho, acredita no que a gente está fazendo aqui e quer nos ajudar a continuar produzindo, entra em apoia.se/desabrace e participa da nossa campanha de financiamento coletivo. Qualquer valor a partir de R$1 você se junta à nossa comunidade e pode fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, trocar ideia com entrevistados e entrevistadas que participaram aqui do podcast e conhecer os bastidores do projeto. Se você se sentir compelido, se você se sentir compelida, aponte aí para o QR Code que vai ficar na tela ao longo do episódio e junte-se a nós. Seguimos! Continua aí com a gente no episódio. Então, Cláudia, conta pra gente assim um pouco desse aspecto, assim, dessas peculiaridades e porque é isso, né? Não é qualquer pessoa que vai que aguenta esse tipo de trabalho. Aguenta a primeira semana, né? A segunda, terceira, quarta, vai ficando complicado. Pois é, Fernando. Agora vem o desafio, né? No primeiro podcast a gente estava falando no telefone, não tinha problema de eu chorar, porque senão ninguém ia ver, né? Mas, assim, descrever a Caatinga, descrever o trabalho, e hoje, mesmo que tenha mudado um pouco, falar sobre isso me emociona demais, porque tem todo o cenário, tem todo o contexto, são histórias profundas, extremamente fortes, delicados de dor, momentos de perdas, momentos de conquistas que afetam profundamente a mim. Tá vendo? É difícil, né? Principalmente por causa do respeito que eu aprendi a ter com os sertanejos, né. Tudo isso que você falou é incrível, porque era a nossa dificuldade. Uma mulher branca do interior de São Paulo, indo para o interior do sertão, é uma mulher privilegiada, de certa forma, que teve estudo, que estava chegando num lugar que a vida das pessoas que estavam naquele lugar ainda estão, era dessa forma, ainda é para alguns. A dificuldade que eu tinha lidar com o machismo, lidar com a falta de água, com o calor extremo, imenso, caminhadas super longas onde arrebentavam os pés, percorrer a mata da Caatinga, a floresta da Caatinga que não tenha trilha, estar somente eu de mulher junto com homens, guias, né, meus guias, passar por medo, por ferimentos, por todos os desafios que a lista é muito grande, ele se deu porque eu não era da região. Então, eu estava lá tentando descobrir, pegar as informações sobre as nossas pintadas. Mas todas essas dificuldades eram o dia a dia, faziam parte do dia a dia das pessoas que estavam lá. Que eu batia na porta, me apresentando, falando porta, porteira, portão, né? E eles tentando entender o que eu estava falando por causa do meu jeito de falar, e tentando entender o que uma mulher branca estava fazendo lá, atrás de onça ainda por cima, que eu fui percebendo, tive que vencer tudo isso, mas o respeito que eu digo hoje é porque essa é a vida do sertanejo, sem clichê. Essa era a vida, principalmente por um longo tempo, das pessoas da região, que hoje muita coisa mudou, não que melhorou a vida das pessoas, o ambiente continua o mesmo, o ambiente rústico da Caatinga continua o mesmo, mas muitas oportunidades surgiram, mas eles ainda têm as dificuldades. Então, até pouco tempo, e ainda tem algumas comunidades que não têm energia e não têm água na torneira, que ainda precisam ser abastecidas pelos caminhões-pipas do Exército nessa época seca. Então, para mim, eu acho que a paixão que eu tinha pela natureza também me ajudou a ficar. Mesmo que em muitos momentos lá no meio do nada, distante,
6 horas de caminhada no carro, sentada no chão com algum ferimento que me impedia de andar normalmente, e eu pensasse: "O que que eu estou fazendo aqui?". Mesmo que teve tenha tido muitos momentos desse, a paixão pelo que eu fazia me movia. E o aprendizado e o respeito pela região também me movia. Então hoje a Caatinga é minha paixão, né, eu defendo essa região com unhas e dentes. Eu tenho imenso respeito pelos moradores locais, porque foram eles que me ensinaram, e os guias que me ensinaram. Eu tive mais de 25 guias. Tem 2 deles em especial, que é o Neto e o Ismael, que são meus amigos até hoje, que eu não falo mais. Eles são guias, mas eles não são simples guias, eles são auxiliares de campo, porque eles foram aprendendo, eles têm um mapa na cabeça, assim. Eu fui aprendendo muito com eles sobre Caatinga. Caatinga é isso mesmo que você falou, durante o dia é muito quente, então os animais estão em silêncio, o máximo que você ouve até um determinado horário são alguns pássaros, né. Algumas espécies sim, que andam durante o dia, mas você não vê animais como você vê no Pantanal, por exemplo, a não ser que você escolha determinados horários para poder ver, mas é quase impossível você ver uma onça pintada e uma onça parda, a não ser você passa caminhando, quando você volta, a pegada dela está em cima da sua pegada. Em 10 anos, eu demorei 10 anos andando quase todos os dias e já andei quase nos 900 mil hectares do Boqueirão. Depois de 10 anos, nós 3, quando estávamos juntos, ouvimos o estudo da onça pintada. Foi uma coisa assim, e aí que praticamente nós choramos juntos, porque os 2 matutos, né, do sertão, imersos nessa caatinga, também não tinham ouvido. Quando nós ouvimos, foi uma coisa, assim, fascinante. Nós já tínhamos capturado, tínhamos manuseado as nossas pardas, nossas pintadas, mas o estudo veio depois, muito engraçado isso. Então, essa conquista, foi desde 2006 até 2012, praticamente, era assim. Era no peito, era andando quilômetros e quilômetros, por exemplo, tinha pontos que nós precisávamos ir, andávamos 36 km no meio da Caatinga, para poder chegar ou colocar as câmeras, né. A região, para quem não conhece, ela tem uma topografia bem acidentada, é um complexo de serras, então é um tal de sobe e desce, e anda pelo riacho para ter mais sombra, na seca, Riacho, na modo de chuva. dizer, né, Cláudio? Riacho seco, né, pelo Riacho leito do riacho. é onde passa a água em algum momento, quando chove, mas, tipo, não é um Isso. riacho não, tá, gente? Não é um riacho igual quando você está no cerrado, né, o leito do riacho, mas sem água. A gente usa muito, né, o deslocamento nos riachos, que é cheio de pedra, é custoso andar, mas tem lugares que você anda na areia. Tem momentos do ano agora, por exemplo, que é a seca, que você não tem sombra. Então, em muitos momentos, a essa hora, nós já estávamos parados, esperando um pouquinho, mas assim, às 5 horas da manhã, a gente já está na trilha. E nós damos prioridade para caminhar no começo da manhã, no final do dia, e muitas vezes o deslocamento durante a noite. Então, foram muitas sensações, muitas coisas, né, que, como diz o nosso querido amigo Adriano Gambarini, bora fazer o livro, né? E então, daria, né, tô tomando coragem para fazer, não sei se vai ter leitores, mas quem sabe. Então, a descrição é essa mesmo: ficando na casa das pessoas, ficando em casa abandonada, acampando, dormindo no chão, não necessariamente com barraca, porque às vezes a gente deixava a barraca por causa do peso, deixava a barraca, levava só um saco de dormir e dava prioridade para a água em primeiro lugar e depois para a comida. Então a gente tinha que calcular tudo muito bem, senão passávamos apertado com relação à água. Já tive desidratação no meio do boqueirão, ferimentos assim. Os meus guias, eles são de ferro, né, são super-homens, são pessoas extremamente resistentes, parece que nunca se machucavam, nem suavam. Quando eles suavam, eu já estava derretida. Eu tive que aprender a andar na Caatinga, claro, no meu auge dessas caminhadas na Caatinga, mesmo assim eu não conseguia ter o ritmo deles.
mas consegui me adaptar ao aprendizado, ao respeito, logo depois do primeiro ano de trabalho. Então, o valor que eu dou para a água hoje não tem igual, não é igual como era antes. Quando eu volto para minha casa, a minha família, né, no interior de São Paulo, parece que tem água sobrando, né, mas aquela história de você lavar um copo, usar a água do repasse daquele copo para lavar outro copo, é assim que a coisa funciona. E lavar o cabelo, não, fica com ele sujo uma semana, lavo só depois, né? Em campo. São pequenos exemplos, mas e é bem por aí. Se eles tiverem um grão de arroz, ele vai dar esse grão de arroz para a gente. Então a gente aprendeu a respeitar. Nós sempre levamos a água onde nós vamos, para que eles não tenham que dar a água deles, que é da cisterna, 16 mil litros por ano todo. Para quem não conhece, aqui chega a ficar 8 meses sem chuva. Quando está em época com pouca chuva, fica 10 meses até um ano. Então, imagine, né? Uma casa, o piso de chão batido e a parede de adobe, dormimos em muitas casas assim. É um aprendizado de respeito para o ser humano muito forte e de respeito para a natureza também. Eu acho que isso me fortaleceu bastante e foi isso que criou as raízes para não querer sair daqui. O projeto do Senap, ele foi até 2012 com as onças pintadas. E tinha muita coisa para fazer. Foi aí que eu escrevi o programa Amigos da Onça, né? Para trabalhar com as pintadas e pardas. E aí que entra as minhas duas amigas, a Caroline Esteves e a Cláudia Martins, e aí a outra jornada, até essa fase que eu estou agora de volta no ICMBio, nesse papel de chefe das unidades de conservação do Boqueirão da Onça. Então, Cláudia, assim, uma coisa, sabe aquelas coisas que acorda a gente? Lógico, não, mais uma vez, né? Eu acabo falando isso em todo episódio, não é sobre mim. Sabe aquelas coisas que te acorda de madrugada? Às vezes você acorda de madrugada e fica, nossa. Aí você lembra, sei lá, uma coisa bobagem que você fez na escola quando você era adolescente. Assim. Sim. Às vezes, eu tenho isso com aquela expedição em 2009, sabe? No Boqueirão, porque eu senti que eu tive uma oportunidade de aprendizado tão grande ali, mas eu acho que na época eu não tive maturidade para lidar com aquilo. Foi uma oportunidade tão grande de, embora eu tenha percebido, né, todas essas questões, e é notório que o grande diferencial do trabalho, todo lugar que a gente chegava, todo mundo te conhecia e esse respeito, né, que você acabou de relatar, é óbvio que é algo que era reconhecido pela comunidade, né? Todo mundo sempre te recebeu, né, a equipe super bem e tal. E obviamente é um grande diferencial no seu trabalho e na sua atuação. Mas assim, é tão difícil, né, trazer para quem tá aqui no Sudeste mesmo, né, essa questão de como que isso é importante e às vezes a gente fica discutindo privilégios na universidade, microagressões e mais não sei o quê. Quando, assim, a gente tem territórios em que a realidade atual é a realidade de 200 anos atrás, daqui, sabe? E é muito interessante ter pessoas com disposição, não só. Eu acho que a resiliência ela é muito mais mental do que física, né? Não é uma questão de preparo físico, é uma questão de conseguir lidar psicologicamente, mentalmente, ter força para lidar com isso, né, cara? E essa Exato. autossuficiência de estar ali, meu. Cara, eu tô com uma ferida que me impede de andar, tipo. Tenho que lidar com isso, não tem ninguém, Aham. não vai vir ninguém te salvar, sabe? Então você é você e os dois assistentes e o que você tem na mochila, né? Acho que isso fortalece muito, né? Vi colegas que iam pra Serra do Cipó, aí chega numa tapera e fica, ai, seu João, seu Antônio, que vida boa que o senhor leva. Falo, você fica procurando um lugar pra enfiar a cara, sabe? Com vergonha alheia, sabe? Falei, velho, você quer ter perdido uns 3 filhos por diarreia, sabe? Não fala uma coisa dessa, sabe? Você vai voltar para o seu apartamento em Belo Horizonte, no seu jipinho 4x4, cara. Né? Os americanos falam read the room, né? Leia o ambiente, cara. Exato. Presta atenção no cenário. A gente, Acho que a gente. isso
Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, antes da criação das unidades de conservação, durante a construção do processo mesmo, né, da união, da reunião de informações que argumentam a criação da unidade de conservação. É assim, ai, vamos levar mudança, progresso para o local. Quem quer? Eles querem realmente? As pessoas querem? Como que as pessoas querem? Elas estão Elas estão incomodadas com a vida delas? Elas querem mudar de vida A mesmo? decisão tá vindo da cidade, né? Não pergunta quem Exato. tá lá, né? Todos têm o direito aos acessos, aos direitos básicos civis: energia, água, educação, saúde, né, uma moradia que permita que ele tenha ali, que faça a diferença na saúde dele, como você falou do banheiro. Essa fala eu achei engraçado também, porque ao longo desses anos, como vieram muitos pesquisadores em diferentes momentos, de outros lugares, não vou citar o nome, mas é um queridíssimo amigo do coração, você o conhece também. A primeira vez que ele veio, ele nunca tinha, um profissional assim fantástico, ele nunca tinha ficado acampado. Então eu tive que ensinar, nós tivemos que ensinar ele a ir no banheiro, na caatinga, e por aí mesmo, né. Aquela questão que você falou, nós somos privilegiados de crescer de certa forma, mesmo que uma vida simples ou não, de ter banheiro na nossa casa, e algumas pessoas não tiveram esse privilégio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a gente chega essa coisa de vergonha que você falou, né. Às vezes haviam algumas pessoas me acompanhar para determinada atividade, chegava no lugar, a pessoa perguntava: "Tem internet aqui?" Isso lá em 2009, Fernando, assim, eu olhava para a pessoa, assim, tipo, não tem nem energia, não tem, eles não têm nem celular. Espera aí, né, hoje não, hoje mudou muito, muito. Mas, pelo amor de Deus, cuidado. Vocês profissionais de hoje, cuidado, olhem o cenário, é bem por aí mesmo, olhem o cenário, cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai falar, respeito, né, para aquele lugar. Respeito, né, Cláudia, de verdade. Respeito de verdade. Isso. Eu vejo, às vezes, né, fazendo em vários trabalhos que já fiz, às vezes você vai com as pessoas numa comunidade rural, e eles começam a falar com um comunitário, com uma pessoa, como se ele tivesse 6 anos de idade, cara. Eu falo, porra, que isso, cara? Você tá conversando com um homem adulto, cara, que sobrevive nessa coisa aqui que você não consegue ficar 3 dias aqui sem Exato, surtar, exato. sabe? Demonstre respeito, mas não é esse respeito, é uma forma de menosprezar, sabe? Tipo assim, ai, Uhum. coitadinho, seu Antônio, ah, olha que bonitinha a sua horta, né, seu Antônio? Pô, velho, sério, sabe? Isso Fica é tratando a pessoa com uma condescendência assim, tipo, cara. E falar, ai, que lindo, né? Pô, respeita de verdade, sabe? Como um igual, cara, sabe? Pela força que essa pessoa tem. E não ficar assim, ai, que. Poxa, meu. Isso me dá até mal-estar quando eu lembro, porque vem na minha cabeça as é, situações, sabe? Eu falo, velho, dá vontade de chamar a pessoa e chacoalhar mesmo. Falar, pô, por que você exato. tá falando com a pessoa assim, como se você tivesse, fosse uma criancinha que você tá batendo na cabeça assim, ai, que bonitinho o dever de casa que você fez. Pô, meu. Não, mas assim, na sua pergunta que eu abordei, né, a questão da mudança, todo mundo tem direito, né, tem direito à faculdade, se quiser sair do lugar, enfim, qualquer coisa assim. Mas é muito importante os pesquisadores, né, as pessoas que vão para as cidades, prestar atenção na realidade, porque pode ser, não, a tua visão não importa. Assim, o que você traz em você não importa, e sim o cenário real. Eu tenho exemplos diversos. Tem pessoas que realmente estão cansadas, que querem ir para a cidade, mas tem pessoas que falam que amam a vida delas, que amam aquele lugar, que não trocaria aquele lugar por uma cidade
de jeito nenhum. Isso uma pessoa jovem falando. Nós tivemos oportunidade de fazer um vídeo sobre o Boqueirão da Onça, gravado pelo Adriano, né, Gambarini, entrevistando os moradores locais, o modo de vida deles, tudo. De uma fala de uma querida moradora de lá, que é jovem, essa é a fala dela: eu amo meu lugar, eu amo a minha vida, eu não quero sair daqui, eu quero conquistar as coisas daqui. Então, ela teve oportunidade de estudo, porque ela foi buscar, mas ela não quer sair, né? Então, a gente precisa ver isso mesmo. E pensando no que você falou também com relação ao silêncio, uma coisa que a gente esquece hoje. Nós esquecemos, principalmente quando estamos na cidade, é de parar, respirar e olhar para o céu. Olhar para a lua, simplesmente olhar. O céu do Boqueirão, assim, daquela região, ali, assim, como mais áreas isoladas, é fantástico, né? Então, quando a gente estava fazendo as nossas incursões e acampar de noite, a gente sempre, um pouquinho antes de dormir, a gente deitava um do lado do outro, assim, olhando para o céu e ficava postando quem via primeiro o satélite passar, né? E aquela imensidão, aquele céu cheio de luz naturais das estrelas. E mesmo esfolada, cansada, no dia seguinte acordava com aquela energia toda. A gente esquece de olhar para o céu. A gente esquece de dar um respiro simples de, peraí, deixa eu repor as minhas energias aqui. Então a gente esquece, né, disso também. E hoje tenho um desafio, né, estou imersa num novo desafio desde 2020, que é nessa função de chefiar no escritório do ICMBio aqui em Juazeiro, que é responsável por 4 unidades de conservação, aqui no norte da Bahia. Então, o campo me faz uma falta danada. Conta pra gente, Cláudia, o que que é uma NGI, pra quem não tá É, familiarizado? o Núcleo de Gestão Integrada é um arranjo que o ICMBio fez para tentar, de uma forma estratégica, fazer a gestão de mais do que uma unidade de conservação. Então, tem um escritório que é classificado como Núcleo de Gestão Integrada, que faz a gestão de mais do que uma unidade de conservação, né? Então, o nosso é assim, poder fazer a gestão das 2 unidades do Boqueirão da Onça e das 2 unidades da Ararinha Azul. Ele tem essa configuração, uma grande responsabilidade. Pois é, e como que você começou, Cláudia? Pois é, é, até 2019 eu estava imersa nos campos, no Boqueirão da Onça, com o projeto, né, com o programa Luz da Onça, mas as unidades do Boqueirão da Onça foram criadas em 2018. Mas em 2019 ela perdeu a chefia que tinha e eles precisavam encontrar alguém. Meu nome foi indicado para assumir essa chefia, tá? Pelo histórico, né? Conhecimento da região e tudo mais. Então, eu assumi essa posição. Eu aceitei o desafio, na verdade, né? Assumi essa posição e junto vieram as unidades da Ararinha Azul, que foram criadas em 2018 também. Então, como era uma chefia que cuidava das 4, quando eu aceitei, então ficou nessa posição de chefiar as 4 unidades de conservação. E aí, como é que foi a sua primeira semana, assim, ó? Falou, ó, tá aí, aqui tá a chave do escritório, controle remoto da televisão, parabéns, como é que é? Parece que parece que os degraus, assim, bem com os kits bem doidos, assim. E justo em 2020, quando eu assumi, veio o kit da pandemia. Isso é É, verdade. exato, exato. Então imagina, eu estava fazendo uma coisa extremamente nova, era um caminho extremamente novo, desafio, assim, imenso, né? Uma coisa é você coordenar um projeto de conservação, mesmo que ele tenha seja em uma área grande, outra coisa é você fazer uma gestão de unidades de conservação e gestão de pessoas também, né? Junto com a pandemia. Então, foi assim, chegando no escritório com a notícia, né, não estava instaurado ainda o fechamento tudo do Brasil, que foi lá em março, mas a pandemia já estava rolando no começo de 2020, e aquela incógnita, a gente pode ir, não pode ir,
e vindo as orientações da sede do ICMBio, eu cheguei junto com um outro servidor também, que estava entrando em 2020, a gente estava tentando entender, éramos nós dois, e a secretária e o motorista somente, então nós íamos apenas para ver as coisas do dia a dia e ficávamos mais em casa. No entanto, junto teve a necessidade de um resgate de uma onça pintada de dentro da caverna, a história da Luísa, a onça pintada Luísa, que tem um documentáriozinho curtinho de 16 minutos que conta toda a história. Tá no YouTube E isso? está no Vimeo, na Ah, plataforma vamos botar o Vimeo. link aí no post. O título é uma pergunta, né? Nós colocamos assim, a última onça da Caatinga. Então, se der a busca, ele tem e dá para assistir, tá? É bom porque as pessoas visualizam o cenário do Boqueirão, é bem interessante. Então, veio o pacotinho da novidade na profissão, esse desafio de resgatar essa onça pintada. Em março, não por causa da pandemia, mas por questões de saúde, eu perdi meu pai, né? E então esse desafio da perda pessoal também, e tudo, né? Lidar com a questão da pandemia, do vírus, das demandas e até conseguir construir um ritmo, acompanhar tudo. Você vê o interior, ele não, graças a Deus, não foi muito afetado, né, pela pandemia, porque já tinha um certo isolamento e não foi tão afetado assim, mas a gente tomava muito cuidado para não levar da cidade para lá. Nós tínhamos que tomar esse cuidado, não ficarmos na casa de ninguém, né? Usávamos máscara no meio do ar livre, né? Um imenso desafio, acho que para todo mundo. E assim começou essa abertura do leque, saindo da proteção das onças pardas e pintadas, apesar de você ter um trabalho guarda-chuva, né? Quando você trabalha com elas, você ajuda todos os outros grupos da fauna e da flora também, mas nessa função, na gestão de uma unidade de conservação, você tem um pacote completo. Então, é socioambiental, né? São as pessoas, a flora, a fauna, todos os grupos, tudo que você imaginar. É, assim, imenso, né? E como que tá a sua rotina atualmente, Cláudia? Com o concurso novo, chegou uma galera aí para ajudar? Vocês ganharam novos servidores? Como é Temos que tá hoje em dia o duas. seu trabalho? Isso, recursos humanos é sempre um desafio, né, para a área Uhum. pública. Nós ganhamos, sim, duas novas servidoras, uma já está aqui conosco, a outra vai chegar. Nós podemos tornar o nosso trabalho, a gente não diz assim, aumentar a rapidez do trabalho, porque é tudo muito, muito complexo, né? E nós precisaríamos de pelo menos 10 técnicos, né, para tudo que a gente, toda a demanda que a gente tem. Então, mas a gente consegue concretizar um pouco mais, dentro das normativas que são a implementação das unidades de conservação. Porque apesar de elas terem sido criadas em 2018, elas são ainda novas, né? Então, tem muitas conquistas para concretizar ainda. Nós estamos no sertão, né, do bioma Caatinga, em duas áreas, dois setores, assim, as unidades da Ararinha Azul, criadas para a volta dessa espécie para a natureza, e as unidades do Boqueirão da Onça no complexo todo do que ela traz, onça pintada, arara azul de lia, tatu-bola, a tamanduá-bandeira, incrível, né? E o contexto de ser o maior contínuo de vegetação de caatinga do bioma, e estar também as maiores cavernas do hemisfério sul, e ter milhares de pinturas rupestres na região, então é um pacote imenso. Todo esse contexto tem muito trabalho, então venham pesquisar, venham conhecer, venham trabalhar. Estamos aqui, com o laboratório aberto. Muito bom. Poxa, Cláudia, maravilhoso, meu. Faz um jabá aí, Cláudia. Quem quiser saber mais do trabalho do Amigos da Onça, do trabalho da NGI, né? Onde que pode achar mais informação? Rede social, site, tudo que você falar aí, a gente coloca aqui na descrição Pronto, do episódio. legal. Então, ah,
Por questão de recursos humanos mesmo, nosso escritório ele não tem uma página no Instagram, né, mas na página oficial do ICMBio no Instagram, vocês podem acompanhar algumas coisas, algumas notícias, algumas publicações que ocorrem. No site, né, na internet, tem o site oficial do ICMBio também, que lá tem tudo sobre as unidades de conservação. Conforme nós vamos conseguindo, nós vamos colocando algumas coisas para lá também. Nosso e-mail aqui do escritório é mgi.juazeiro@icmbio.gov.br. Nós ficamos na cidade de Juazeiro da Bahia, nosso escritório fica aqui. Com relação ao programa Amigos da Onça, que acaba sendo um parceiro nosso, assim como outros grupos, por exemplo, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a Univasf, aqui da região, ela é uma parceira muito forte nossa, porque algumas pesquisas que eles desenvolvem, que a gente precisaria fazer, né, a gente ainda não consegue, eles desenvolvem, por exemplo, com as abelhas nativas, então o programa Amigos da Onça com as onças, e logo a gente vai ter pernas para fazer também, retomar as pesquisas aqui, PVC no Rio. O programa Amigos da Onça tem um site na internet e também tem um Instagram. Acho que basicamente seria isso, fora outras coisas, ações pontuais que são realizadas, principalmente com as comunidades tradicionais, que é o forte da região, que conseguimos aplicar isso, né, ao respeito aos direitos das comunidades tradicionais na gestão das unidades. Então, tem tudo um leque gigantesco, assim, todas as frentes da educação que qualquer um tem interesse de saber, né? Quem também não está envolvido nisso, uma pessoa que queira saber e conhecer, e futuramente pretendemos nós estamos trabalhando para que o Parque Nacional seja reconhecido para o turismo futuramente, né, que tenha essas condições, então que as pessoas possam visitar, como são conhecidos muitos parques hoje em dia. E o livro, quando sai, Cláudia? Vou puxar de novo a conversa com o querido amigo Adriano para a gente fazer, né? Então, quem sabe? Muito bom. Ô, Cláudio, te agradeço de coração mais uma vez, né, pela generosidade com o seu tempo e a disponibilidade de compartilhar aqui essas histórias tão bacanas e tão importantes, né, de trazer essas realidades diferentes também. É uma grande generosidade, né, trazer isso. Eu espero que de alguma forma a gente, né, consiga. Nós somos um canal pequeno, mas também que possa trazer um pouco de visibilidade aí para o seu trabalho. Então, eu te agradeço de coração mais uma vez estar aqui com a gente gravando. Eu que agradeço, e você fala que é um canal pequeno, mas assim, até hoje, algumas pessoas chegam até mim e falam: eu conheci você lá do podcast do Sagrados Saudáveis. Aqui no Nordeste, no sul do país, eu estive recentemente no congresso pela primeira vez, né, de turismo internacional, e duas biólogas recém-formadas chegaram até mim e falaram: Ai, eu conheci você no Salvação Bárbaros, que bom te conhecer pessoalmente. Então, assim, Que legal. singela da sua parte, mas é um prazer estar aqui de novo, Fernando, como profissional, como amiga, é um prazer poder contar, e é uma oportunidade que a gente tem de levar fora do Nordeste essas informações, né, esse cenário, essa realidade, desafios, enfim, as belezas. Então, muito obrigada novamente, e estamos aí para poder mostrar o que é a Caatinga em qualquer momento. Muito bom, seguimos! Nekasa TVS, Panteram Tuan Ipsan